Bora ler a Bíblia hoje, meus irmãos. Nosso segundo dia para a honra e glória do Senhor. Estamos no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Ontem nós conhecemos aí 4 personagens dessa história inicial. Lucas, o escritor, Teófilo, o destinatário, e 2 figuras aí bastante importantes, o Zacarias e Isabel, que são os pais de João Batista. E hoje nós vamos continuar nessa jornada. Foram 7 versículos ontem e vamos continuar a partir do versículo 8, pedindo ao Senhor que abençoe esse momento, que esteja cuidando daquilo que está entrando pelos nossos ouvidos, saindo da nossa boca, e que essa palavra possa falar particularmente com cada um de nós na medida do que a gente está precisando. Amém? Então vamos lá. Versículo 8 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas diz assim: Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Até aqui, no versículo 10, eu queria só explicar para vocês a questão do templo, do sacerdócio naquela época, Havia um sistema sacrificial muito grande, Você deve ter alguma imagem na sua mente de sacrifício de bois, de ovelhas, sacrifícios para remissão dos pecados, sacrifício para gratidão, Então, o povo de Deus, ele anualmente, pelo menos uma vez ao ano, eles ofereciam sacrifícios a Deus de animais que eram mortos em agradecimento ao que eles tinham recebido, uma boa colheita, ou pelo menos para purificação dos seus pecados. E isso era feito no templo, num lugar específico, um lugar que foi construído lá por Salomão, muitos anos antes desse período aqui, e em Jerusalém, um lugar santo, para a comunidade judaica, daquela época, e ainda hoje é assim. Então, o templo, ele tinha essa simbologia, No Antigo Testamento isso era muito forte, o sistema sacrificial. E esses sacerdotes, que Zacarias era um sacerdote, eles tinham toda uma linhagem, devia ser de uma família específica, e eles trabalhavam assim, certo período, no templo. E Zacarias estava lá, no templo, para fazer o seu trabalho, de oferecer sacrifício, Ah, Francisca, e por que hoje não existe mais isso? Esse sistema sacrificial? Para nós cristãos, que cremos que Jesus é o nosso Messias, é o Salvador, que o Antigo Testamento todo anunciava, e que veio, e que viveu conosco, e que se entregou numa cruz para a remissão dos nossos pecados, nós entendemos que Cristo foi o sacrifício perfeito. Ele foi o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então, antes, todos os anos se fazia sacrifício para purificar a gente do pecado, E não tinha, no outro ano a gente tinha que fazer de novo, não tinha jeito, Jesus veio como sacrifício perfeito. Uma vez que eu olho para a cruz, uma vez que eu reconheço aquele sacrifício como purificador do meu pecado, uma vez que eu dou autoridade para Jesus ser o meu dono e pagar a minha dívida, a partir daí eu não preciso mais estar fazendo sacrifício. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Por que ele foi perfeito? Porque ele era o único homem sem pecado que poderia pagar a minha dívida impagável. Então hoje, graças a Cristo, nós não temos mais necessidade de viver nesse ritual de sacrifícios, Porque nós cremos no sacrifício perfeito, no Cordeiro de Deus, sem mácula, sem mancha, que se entregou de forma espontânea para me purificar e para purificar você. Amém? Vamos continuando, versículo 11, só para você entender o contexto, No versículo 11 diz assim: E Zacarias estava lá no templo fazendo o serviço dele, e aí diz assim no versículo 11: Então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração.
a sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. Vamos dar outra pausa aqui no verso 13. Nós vimos ontem que Zacarias e Isabel já eram bem idosos, né? E eles tinham essa oração, porque todo casal daquela época era uma questão de honra, eles terem uma família grande, vários filhos. Para o homem era sinônimo de honra, né? Ter uma mesa cheia de filhos. Para a mulher era uma das obrigações dela, era dar filhos, né, ao seu esposo. Então esse casal, Zacarias e Isabel, eles tinham essa frustração, eles tinham essa coisa que faltava, né? Para a mulher especificamente, ela vivia sendo apontada pelas outras mulheres, né? Porque ela não tinha conseguido, ela era infértil, era seca, né? Eles usavam esses termos, né? Como chacota. E não era uma situação fácil para eles. Hoje a gente vive numa sociedade em que as pessoas escolhem não ter filhos, né? É bem estranho, né? Porque filho é bênção do Senhor, filho é herança do Senhor, né? Mas naquela época eles tinham esse entendimento muito bem forte, né? E para eles não deve ter sido fácil. Eles já estavam em idade avançada, como diz lá no versículo 7, né? Não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos, né? E depois de muitos anos, depois de muita oração, mesmo pedindo algo que Deus ainda não tinha dado, nós também vimos ontem, no versículo 6, que esse casal, ele sempre viveu uma vida que para Deus é correta. E obedeciam fielmente a todas as leis e os mandamentos do Senhor. E isso é de suma importância. Eu não obedeço a Deus pelas bênçãos que Ele me dá. Eu sou fiel, eu cumpro os meus compromissos, eu busco a Deus, não como forma de barganha, mas porque eu preciso, para eu ser completa, eu preciso de Deus dentro de mim. Eu preciso buscar a Deus com uma sede, como alguém no deserto busca por água. É essa sede, é esse relacionamento que nos faz ver as coisas de outra maneira, nos faz viver uma vida até tantos anos de idade, sem filhos, almejando por filhos, e mesmo assim, vivendo uma vida que para Deus é correta. É isso que me faz, mesmo como um servo dedicado de Deus, conviver com um câncer. Um câncer que muitas vezes não vai ter cura. E mesmo assim, não negar a Deus. Foi isso que fez Jó ter perdido, num só dia, todas as suas propriedades, todos os seus bens, todos os seus servos, todos os seus filhos e a sua saúde. E mesmo assim, não ter negado a Deus. É isso que faz você viver e conviver com uma depressão que te consome, que chupa tuas energias. E mesmo assim, você saber ao Deus que você serve. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E os planos dele são muito melhores que os nossos. A gente não sabe onde que vai dar, a gente não sabe onde que vai terminar, mas Deus sabe. E Ele sabe, e o plano dele é sempre melhor. Muitas vezes na minha vida eu já me questionei situações em que eu achava que a melhor solução era aquela. Mas Deus me fez esperar e me mostrou que o melhor era do jeito que Ele estava fazendo. Essas experiências vão desenvolvendo na gente um sentimento de conformismo, de contentamento, é a palavra, contentamento. De a gente entender que, embora passando por uma situação difícil, uma situação apertada, um problema financeiro, um problema de saúde, algo inexplicável, a gente sabe em quem a gente crê. Como Paulo dizia, eu sei em quem eu tenho crido, né? A gente tem que ter esse entendimento. Nós vivemos num mundo consumido pelo pecado, adoentado pelo pecado, onde até o ar, ele está doente, né? Então, é impossível a gente não sofrer os respingos, né, dos efeitos do mal nesse mundo em que a gente vive. Mas na nossa terra não é aqui. O nosso objetivo é chegar no nosso
na nossa cidade natal, a cidade celestial, né? Mas enquanto a gente passa por aqui, a gente sofre os respingos. E assim como Isabel e Zacarias, não vamos deixar de orar. Depois de muitos anos, o anjo apareceu e disse: Deus ouviu a sua oração. Eles não deixaram de orar. Eles continuaram pedindo, continuaram perseverando, continuaram obedecendo acima de tudo e foram honrados. Meu irmão, minha irmã, se aquilo que você deseja e almeja for da vontade de Deus, saiba que Ele vai lhe dar. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser nem nessa vida, pode ser na próxima, na vida eterna, mas Ele vai lhe dar. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Acima de tudo, Ele é justo. Ele é a justiça em pessoa. Ele é amor, mas Ele também é justiça. E Ele é perfeito. Ele não é como nós, né? Que geralmente a gente só faz pelos nossos, né? Ele não, Ele é perfeito e Ele é justo. Confie nele, continue orando, continue perseverando. Se tá ruim, mantenha-se firme, mantenha-se perseverante, porque a oração, ela tem muito poder, mesmo quando você tá tão fraco que você nem consegue orar, sabia? Às vezes você ora sem abrir a boca, às vezes você ora sem estar de joelhos no chão, às vezes você ora com seu coração sangrando, às vezes você ora só em pensamento e Deus ouve a sua oração, o seu clamor, o seu pedido. Minha oração é que nós não deixemos de confiar que Deus conhece as nossas necessidades e sabe até onde a gente consegue ir. Ele sabe até onde a gente suporta e Ele não nos dá fardo que a gente não possa carregar. Amém? Mas continuando, nós vamos agora no versículo 14. O anjo apareceu para ele, para Zacarias, e disse: não tenha medo, pois Deus ouviu a sua oração. E ele diz: você vai ter um filho, porá nele o nome de João. Versículo 14. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Pois para o Senhor Deus, ele será um grande homem. E ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. Ele conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Olha que notícia boa. Já pensou? Numa mesa de ultrassom ali, para descobrir o sexo do bebê, o médico diz: olha, esse menino vai ser abençoado, esse menino vai falar da palavra de Deus, ele vai pregar o evangelho, ele vai ser um evangelista, um missionário, alguém que vai converter os corações das pessoas a Deus, alguém que vai preparar o caminho para que a palavra do Senhor seja pregada. Imagina, né, o médico fazendo a ultrassom do seu filho ali na sua barriga e dando só notícias boas. Vai ser um menino que vai trazer alegria, que vai trazer paz, né? Imagina. Nossa, Zacarias deve ter ficado muito feliz, né? Mas eu quero te dizer que todos os nossos filhos são abençoados. Como eu já falei, filhos são bênçãos, né, do Senhor, são herança do Senhor. E a palavra nos diz que eles são como flechas. E se eles são flechas, nós somos os arqueiros, né? Nós precisamos receber essas flechas, afiar bem, preparar bem o arco, apontar certinho e esperar para lançar no momento certo, para que essas flechas atinjam o alvo certo. O anjo falou tudo isso sobre João, mas perceba que ele também dá instruções. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele dá instruções que aquele menino ele não pode ser como todo mundo. Ele vai ser cheio do Espírito Santo. Ele não pode se misturar com as coisas que o mundo oferece. E de fato ele foi um menino separado.
Ele foi um menino diferente, que não se conformou, que realmente preparou o caminho para o Senhor, que alertava o coração das pessoas com relação ao pecado. Mas isso teve a ver muito com a criação dos seus pais. E nós, como pais, precisamos moldar, polir o coração e a mente dos nossos filhos. Às vezes a gente quer muito moldar a mente, né? Mas se a gente não atingir o coração, a gente dificilmente vai ter sucesso. E hoje isso tem sido muito negligenciado, né? Cuidar do coração dos nossos filhos. A gente cuida do coração com a palavra de Deus. A gente cuida do coração dos nossos filhos com oração. A gente cuida do coração dos nossos filhos com o nosso exemplo. Porque também não adianta a gente dizer para ele fazer uma coisa e a gente não fazer, né? Certamente Zacarias e Isabel foram um bom exemplo para João Batista. E aí ele continua, né? Versículo 18. Então Zacarias perguntou ao anjo: como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que o seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram os seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Por pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Olha essa frase de Isabel. Viu como ela era desprezada? Agora ela estava cheia de orgulho. Agora ela estava feliz. Sabe, valeu a pena todos os anos de espera. Porque agora ninguém mais vai me desprezar. Porque agora eu sou abençoada. Porque eu fui agraciada. Mas o que eu queria chamar a tua atenção para esses versos finais é sobre a incredulidade de Zacarias. Lembra que ele era um sacerdote? Um servo de Deus, obediente, viveu uma vida correta. Mas na hora que Deus chegou junto, ele duvidou. E aí? Né? Se ele, nesse nível, duvidou, que dirá eu e você, meros pecadores. Gente, Jesus é misericordioso. Ele não exige da gente muita fé. Ele apenas quer que a gente tenha fé. Se ele exigisse da gente muita fé, nenhum de nós passaria no crivo, não. Ele disse para os discípulos: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, bem pequenininho, vocês diriam a esse monte: saia daqui e vá para lá. E ele iria. E nós não temos fé nem do tamanho de um grão de mostarda. E muitas vezes a gente fica se culpando e se preocupando, né? A gente precisa mesmo buscar mais fé. Deus curou em outra passagem, Jesus cura um menino e um menino endemoniado, e antes de curar ele pergunta para o pai dele: você crê? E o pai dele diz: eu creio, mas aumenta a minha fé, né? Ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, em algumas versões, né? Então nós precisamos ter um pouquinho de fé e pedir que o Senhor aumente a nossa fé. Às vezes ele vai aumentar com situações mais difíceis, viu? Para que a gente possa ficar fortalecido né? Mas cada vez que a gente consegue enxergar até onde a nossa fé vai, a gente fica mais fortalecido. E saiba de uma coisa: Deus sabe até onde a nossa fé vai. Nós é que não sabemos. Por isso que às vezes nós somos colocados em situações difíceis para que a gente perceba até onde a nossa fé pode chegar. Assim como Abraão, quando ele foi sacrificar o filho dele, Isaque. Né? Deus sabia até onde ia a obediência de Abraão, mas Abraão não sabia. Ele precisava passar por aquilo ali para entender até onde ele obedeceria a Deus. E o final
foi que Deus providenciou o sacrifício e ele não precisou sacrificar o filho dele. Mas nós precisamos ter fé, mesmo que não seja grande. Nós precisamos ter fé, crer que Deus sempre cumpre a parte dele. Nós é que às vezes vacilamos na nossa. Eu oro que nós possamos permanecer nessa leitura, fiéis, perseverantes, conhecendo mais da palavra de Deus, bebendo de forma abundante dessa fonte. Essa fonte que é pura, é uma água que pode ter certeza não vai te fazer mal, pelo contrário. É uma fonte pura, de onde vai regar as suas raízes, vai fazer você frutificar os melhores frutos. Nós já estamos com 20 minutos, passamos e muito dos 15 minutos, né? E amanhã a gente volta a se encontrar. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Amém?